Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer tê-los aqui novamente no Conexões Junguianas. Esse é um encontro que acontece uma vez por mês, né, na primeira sexta-feira do mês, e tem um objetivo da gente poder trazer uma discussão mais democrática, né, sobre as questões junguianas. Então, como que vai funcionar o nosso processo, né? Hoje, como funciona sempre? No primeiro momento, o nosso palestrante vai falar, né, vai expor o tema, e depois, no segundo momento, a gente vai abrir, né, essa possibilidade de discussão, né, para que vocês possam trazer para gente, né, assim, as dúvidas, as considerações, né, as ideias que forem surgindo. Bom, então, hoje o nosso tema, deixa eu pegar o nome direitinho aqui, é a psique como arquipélago, os quadros limítrofes na clínica junguiana. E quem vai estar apresentando o tema hoje é o Fabrício Moraes, ele é psicólogo junguiano, já com mais de 20 anos de estudos em psicologia analítica, é especialista em teoria e prática junguiana pela UVA, Rio de Janeiro, é especialista em psicologia clínica da família, especialista em acupuntura clássica chinesa e tem desenvolvido alguns estudos tanto sobre a questão de casos limites, psicossomática, né, e também sobre aspectos de espiritualidade. Bom, então é o nosso diretor aqui no CEPAS, né, e é um prazer poder tê-lo aqui falando conosco. Bem-vindo, Fabrício. Ok, vou estar compartilhando a tela. Ok. Então, gente, boa tarde. É bom que a gente está voltando, né, o Conexões Junguianas. Esse tema, né, que é um tema extremamente interessante, né, importante, que é pensar os quadros limítrofes na clínica junguiana. Especialmente porque é um tema que a gente vê cada vez mais no consultório, e a literatura, a forma como os junguianos trabalham, né, acaba ficando meio que sem ter uma fundamentação, uma percepção teórica, ter uma compreensão, e muitas vezes a gente trabalha em cima de sintomas. Então, quando a gente traz a possibilidade de a gente pensar os quadros limítrofes, especialmente quando a gente traz a partir de uma leitura que é da escola desenvolvimentista, como vai ficar mais claro, né, ao longo do nosso encontro, a gente vai poder pensar um pouco, né, o que que como que a gente pode lidar com esses quadros e também começar a entender a importância de delimitar melhor dentro do campo junguiano o que que seriam esses quadros limítrofes. Então, primeiro, né, vamos começar pensando, né, o que que são quadros limítrofes, limites ou borderline? Quando a gente pensa nesses quadros, a gente está falando de uma organização psíquica complexa que ocupa esse território intermediário entre a neurose e a psicose, e que se caracteriza por uma instabilidade fundamental na estrutura da personalidade. Ou seja, né, a gente está falando de uma situação onde o indivíduo é, ele tem uma funcionalidade, mas que vai apresentar essas características da psicose, e às vezes a gente vai ter um pensamento delirante, a gente vai ter mecanismos de defesa que seriam mais próximos da psicose. E nesse aspecto, a gente acaba lidando de uma forma, né, a gente encontra uma dificuldade de lidar, porque dentro desses processos a gente vai ter uma dificuldade de uma capacidade de elaboração simbólica enorme. Então, quando a gente pensa nesses quadros limites, limítrofes, a gente está falando a partir de uma perspectiva psicodinâmica e não da descrição da psiquiatria. Na psiquiatria, a gente vai ter o que seria o transtorno de personalidade borderline,
que é um exemplo desses quadros, e por isso que a gente coloca no plural, são quadros limítrofes, que falam de uma dimensão um pouco maior. Essa ideia, né, de pensar enquanto uma organização psíquica, uma organização da personalidade, ela não é nova. Ela já vem de longo tempo, e o Shivart Salam, no livro A Personalidade Limítrofe, que é um dos, eu vou dizer assim, que é o único livro, né, junguiano que aborda diretamente os quadros limítrofes em português, e é um livro dos anos 80. Ele já citava o André Green, que é um psicanalista francês, concordando que os quadros limítrofes eles deveriam ser compreendidos enquanto uma organização psíquica própria, ser compreendidos enquanto uma entidade psíquica, né, diferente do que seria o dos quadros psicóticos, dos quadros neuróticos, para a gente poder compreender essa manifestação que chega nos nossos consultórios de formas diferentes. Por isso, quando a gente pensa os quadros limítrofes como uma organização da personalidade, a gente vai entendendo que vai se manifestar de várias formas. São os pacientes somatizadores, que possuem um pensamento muito concreto, que não conseguem ter uma elaboração simbólica. De modo bem próximo, a gente vai ter os transtornos alimentares, alguns quadros de transtorno obsessivo-compulsivo, de histeria, e de uma forma mais preponderante, a gente vai ter essa manifestação no transtorno de personalidade borderline, né? Que é como a gente acaba visualizando mais. Na maior parte das vezes, a gente não percebe que essas organizações, né, ou essas defesas primitivas, elas estão presentes, e a gente vai estar comentando, né, que eu falo das defesas como uma forma característica de se relacionar. Por isso que pensar muitas vezes no transtorno alimentar, no toque ou em alguns quadros histéricos, a gente está falando muito mais a partir do aspecto do que é manifesto e não da psicodinâmica. E é necessário a gente entender melhor, até para compreender como que é essa organização e por que faltou colocar aqui o transtorno afetivo bipolar, que muitos dos quadros de bipolaridade envolvem exatamente essa organização limítrofe e que se manifesta, né, de uma forma, como eu mencionei um pouco antes, né, muito presente nos nossos consultórios, e que, se a gente vai buscar na literatura junguiana, a gente tem uma certa escassez. Tá. Mas por que eu peguei esse título, né, de A Psique como Arquipélago? E isso vai ser uma linha importante para a gente entender por que a gente vem falando dos quadros limítrofes. Primeiro, a ideia do arquipélago, né, é uma ideia que vem de um psicanalista francês, o Michel de Mouzin, que ele fala, né, nos quadros limites, ou nos casos limites, ele fala do ego como um arquipélago. Um ego que passou por vários processos de clivagens excessivas, né, que aí do afeto, pensamento, clivagem do próprio ego para conter a ansiedade, uma ansiedade que já vem desde esse processo de constituição na infância. Então, a ideia, né, ou a imagem do arquipélago traz essa possibilidade, né, uma imagem representativa interessante, onde a gente pode identificar tanto, né, a unidade quanto a pluralidade das ilhas que nos comunicam. Por isso que pensar essa psique como arquipélago, pensar nesse... e aí eu separo desse ego arquipélago, né, porque a psicanálise acaba tendo um referencial um pouco mais estreito, e aí a gente pode pensar a psique de uma forma muito mais ampla. Então, pensar essa psique como arquipélago, né, a gente vai ter uma imagem que dá uma ideia de um todo. Então, pensando, né, que é uma psique relativamente funcional, mas com um todo não integrado. Partes que não se comunicam, partes que muitas vezes se colocam em lacunas profundas e que há uma descontinuidade.
muitas vezes, no processo que a gente trabalha com o paciente, na sessão seguinte é como se a sessão anterior não houvesse. Então, nesse processo, a gente lida com essas lacunas que se manifestam, sobretudo, né, com os processos dissociativos profundos, que falam, né, que aí a gente vai, mais à frente, a gente vai correlacionar um pouco com a teoria do Kaushad, do trauma, que fala, que traz as defesas arquetípicas ou defesas do self, ou defesas primitivas, né, que a gente está falando de um conjunto de defesas que se referem ao mesmo processo, que impedem um sentido de self, ou seja, não há uma percepção de si, nem do ego, muito menos da possibilidade de se pensar em processo de individuação. E isso gera exatamente a dimensão do vazio, não sentir-se em si mesmo, uma estranheza profunda em relação a si mesmo, na relação consigo mesmo e na relação com os outros. Então, esse estado, né, e aí por isso hoje eu trago um pouco da ideia da psique como um arquipélago, né, é justamente a gente identifica uma pessoa que é relativamente funcional. Ela atua bem na sociedade. Só que o sofrimento dela tem raízes tão profundas e que ela não consegue lidar com esses processos e que muitas vezes geram um sofrimento, né, para os outros, né, porque ela não consegue, às vezes, é, é, ela não consegue simbolizar para poder lidar com o próprio sofrimento. E é um sofrimento que vem da história, né, da constituição dessa pessoa. Então, e aí a gente pensa, eu trouxe um pouco dessa ideia da psicanálise, como fala, né? Mas e o Jung? Ele falou de quadros borderline? O ponto é que sim e não. Ele não usou o termo limítrofe, ele não usou o termo borderline, ele não utilizou o termo limite, mas ele abordou o tema de uma forma muito sutil, porque aparece na obra do Jung uma, um termo, né, quase que não foi aprofundado. Eu vou pegar uma citação só para ilustrar, né, que o Jung ele vai falar, existem inúmeros casos leves e passageiros de esquizofrenia manifesta, para não falar dos casos ainda mais frequentes de psicose latente, que surgem de modo puramente psicogênico e que evoluem psicologicamente. Abstração feita de algumas nuances tóxicas prováveis, que podem se recuperar completamente, por assim dizer, por meio de procedimentos psicoterapêuticos. Além disso, pude observar a mesma coisa em relação a alguns casos mais graves. O Jung, ele fala da psicose latente. Em outros textos, ele chama a atenção para a dificuldade e o receio que os analistas teriam, né, de se deparar com um caso de psicose latente. Mas para a gente definir, né, um pouquinho melhor, para ilustrar um pouquinho melhor e entender essa dinâmica da psicose latente, a Von Franz ela traz uma perspectiva que eu acho muito bacana. Ela diz o seguinte: em alguns casos é necessária uma determinação cruel quando a pessoa tem uma psicose latente. Se a área relativamente pequena da psique está tendo uma repetição que é um probleminha do slide, eu tentei corrigir, mas ele acaba na exibição ele repete, tá? Da psique da pessoa, quando se a área relativamente pequena da psique da pessoa é psicótica e a personalidade consciente é eticamente forte, podemos tratá-la como se existisse uma neurose, tentando integrar a parte doente e autônoma da psique. Isso acarretará grandes crises, mas também uma cura completa, a totalidade ou integração. Mas existem outros casos em que a área doente é grande e a personalidade consciente pequena e fraca. Se alguém quiser juntar as duas, será a parte doente quem assimilará
o restante da parte sã. E a psicose latente tornará a se manifestar. Ou seja, seria um caso onde haveria uma repetição e não haveria uma possibilidade de cura. A Von Franz fala isso na Sombra e o Mal nos Contos de Fada. É interessante quando a gente começa a olhar esse ponto, né? Dos quadros limítrofes, a gente vai ter quadros muito mais próximos do que seria do funcionamento saudável, muito mais próximos do que seria dessa, aspas, normalidade ou da neurose, e a gente até vai ter quadros que são muito mais próximos da psicose. Por isso que é importante a gente pensar, né, quando a gente fala de quadros limítrofes ou borderline, não enquanto aquela entidade do diagnóstico psiquiátrico, mas enquanto um espectro psicodinâmico que vai desde quadros, como eu mencionei, né, mais próximos da neurose, pegando um pouco da Von Franz, e que a gente pode tratar e ter uma possibilidade de integração. E outros que aí sim seriam quadros mais graves, que teria que ter uma atenção muito maior, que aí envolve o risco de suicídio, aí você vai ter várias outras complicações. E daí a gente vai começando a perceber que essa dimensão traz alguns desafios importantes. Mas antes a gente vai pensar uma coisa, um ponto, né, até para a gente aproximar essa relação da psicose latente dos quadros limites. O Dal Galarrondo e Vilela, ele tem um artigo que ele fala do transtorno borderline, História e Atualidade, que é de 99, e ele traz esse quadro que é interessante para a gente entender do que a gente está falando. Primeiro que a gente vai ter, pensando historicamente, eu acho que é relevante quando a gente pega o Bloiler, com quem Jung trabalhou, que foi superior do Jung, e que nomeava, né, trazia, né, essa ideia de uma esquizofrenia latente. Posteriormente, aí se mantém, né, com Rorschach, a esquizofrenia latente, e somente lá em 38 que Stern começa a falar de neuroses borderline. Posteriormente, na esquizofrenia ambulatorial, personalidade como se, esquizofrenia pseudoneurótica e estados borderline, até que a gente começa a ter essa delimitação um pouco melhor, né, especialmente a partir dos anos 80, que fala de transtorno de personalidade borderline, e que é algo que a gente trabalha até hoje. Então, é interessante perceber que psicose latente, esquizofrenia latente, está se referindo a uma mesma manifestação clínica que vem desde, como eu pulei, né, desde o século XIX, que teriam características muito similares. Então, é mais ou menos nessa percepção que a gente vai entendendo que Jung falava desses quadros limítrofes e do desafio que era para a clínica. Qual seria, né, essa compreensão, essa visão geral desses sintomas? A gente vai falar desses quadros tendo essas oscilações emocionais intensas, que aí envolve, né, a mudança rápida de humor e fortes sentimentos de raiva que afetam a estabilidade das relações interpessoais. Então, e é interessante que a gente pensa, né, pensando no espectro, a gente vai ter essas alterações. Há uma presença da raiva, mas muitas vezes vai oscilar para a tristeza. Então, a gente vai ter uma mudança, essa labilidade emocional sempre frequente. Uma identidade instável, com sentimentos persistentes de vazio, uma autoimagem instável, que agravam pensamentos paranoides ou dissociativos sob estresse, dificuldade com o senso de eu. E muitas vezes essa perspectiva de essa identidade instável, isso leva também a ataques ao corpo. Então, esses ataques ao corpo se tornam comuns e aí, às vezes, fora, né, desse espectro, ou fora
do que a gente fala, nomearia como o transtorno de personalidade borderline, a gente tem várias outras possibilidades aonde essa identidade instável se manifesta a partir de também desses ataques ao corpo. Os comportamentos impulsivos, com esforços desesperados para evitar o abandono, a impulsividade, e que podem resultar, né, riscos à própria segurança, riscos em relação ao sexo, comida, direção, comportamentos e ameaças de suicídio e automutilação. Em alguns momentos, né, esses pacientes, eles têm consciência dessa impulsividade. E isso gera um sofrimento ainda maior para essas pessoas. Então, por isso que é importante, quando a gente pensa, olhando uma visão geral dos sintomas, entender que na cultura, né, borderline foi colocado muito mais como um quadro problema, ou pessoas más. Então, a gente acaba perdendo de vista o sofrimento que essas pessoas vivem, o sofrimento que essas pessoas atravessam. Eu, recentemente, tinha escrito um texto, né, no blog do Jung no Espírito Santo, eu comentava que quando, na minha graduação ainda, a única vez que falou de borderline que eram pacientes difíceis, que eram pacientes que trariam problema e que, basicamente, né, eles abandonariam o processo e poderia, inclusive, te deixar no prejuízo. Era a forma como a professora comentou. Só que não era falado nada a respeito, né, desse componente que envolve o sofrimento dessas pessoas e o sentido de realidade psíquica delas, que é extremamente abalado. E assim a gente vai pensar um pouco, né, em psicodinâmica, e quando a gente pensa em termos de psicodinâmica, a gente vai pensar, primeiro, da fragilidade do ego. E essa fragilidade que envolve essa incapacidade do ego de suportar esse tensionamento interno e externo, assim como, né, lidar com a frustração. A fragilidade, ela vai estar falando de todo o processo histórico desse indivíduo. Então, pensando, né, que esse ego, uma vez frágil, ele vai ter uma força e uma coesão menor. Então, e essa força e coesão vai impossibilitar uma organização e o desenvolver de funções adequadas do ego. O que seria isso, né? Pensar um ego fragilizado ao ponto que os processos dissociativos atuam e ele perde a possibilidade de autorreferência, ele perde a impulsividade, né? Esse movimento inconsciente defensivo toma o ego de tal forma que ele não consegue responder, e assim essa impulsividade, essa compulsividade afeta profundamente, afeta as relações externas e a própria relação, porque ele vai se sentindo cada vez pior. Eu tenho uma paciente que recente que estava relatando, né, que ela queria entender por que ela evitava tanto quando ela se sentia incomodada, quando ela se sentia magoada com as pessoas, ela evitava entrar em atrito com essas pessoas. Porém, ela fazia coisas tão terríveis com elas depois, e que muitas vezes isso encerrava as relações. E nesse momento, e ela se colocando como assim, por isso que eu sou uma pessoa que o termo dela eu sou uma pessoa tão destrutiva que eu acho que ninguém deveria se relacionar. Essa era a expressão dela. Mas exatamente nesse aspecto, porque há a fragilidade do ego. A gente vai mencionar essas fantasias de abandono, essas fantasias de rejeição, que quando elas não são lidadas, ou quando são enfrentadas conscientemente, isso se torna um combustível inconsciente para lidar com esse sentimento, para lidar com esse algo que acaba ficando não
vivenciado, isso assume um caráter, né, impulsivo, como para evacuar, que a questão não é elaborar, é se livrar, se libertar, colocar para fora. Então, essa evacuação desses sentimentos acaba trazendo exatamente, né, o que ela estava tentando evitar. Diante dessa fragilidade, né, o Schwartz-Sahlan, ele fala lá na personalidade limítrofe que o paciente limítrofe ele tem a certeza do abandono. Não é se, mas é quando vai ser abandonado. É como se fosse uma realidade onde não houvesse objetos bons. Então, há uma busca incessante por algo que fosse positivo, mas a própria experiência do ego, a experiência em si mesmo, é uma experiência marcada pelos objetos negativos, né? Marcado pelas experiências negativas, e que a experiência de si mesmo ela se torna fragilizada. Quando eu mencionei o termo, né, do Michel de Mouzin, que fala sobre o ego arquipélago, o ego ele acaba sendo alvo, né, sendo objeto das próprias defesas. E isso vai gerando essa fragilidade e que muitas vezes, quando a gente fala, né, dessa sensação de estar desenraizado, até mesmo desse processo do não sentir-se em si mesmo, o processo, muitas vezes, onde a pessoa ela ataca o corpo, é uma forma de sentir alguma estabilidade, sentir algo que possa dar uma ligação, dar uma coesão de existência. Por isso que pensar a fragilidade do ego, e aí a gente vai pensar todo esse processo de desenvolvimento, que aí a gente vai pensar também o trauma, tanto o trauma precoce, como esse trauma relacional que vai conduzir a essa fragilidade. Um outro aspecto é importante a gente estar pensando as defesas da psique. Quando a gente lida, né, com esses casos mais suaves, né, às vezes a gente está pensando o quê? Em casos que a gente percebe as defesas do ego. Então, as defesas do ego, elas estão presentes. Só que quando avança o processo, aí a gente começa a se deparar com as defesas arquetípicas ou primitivas, né? E essa intensidade, né, das defesas, ou seja, né, na medida em que o ego ele conseguiu ter uma organização, mas muitas vezes esse sentimento de vazio, esse sentimento o, de essa incompletude, ficar com vazio, ele se perpetua e muitas vezes ele não consegue ter uma experiência simbólica, ter uma experiência subjetiva. E por isso, como eu mencionei, dos pacientes somatizadores. Os pacientes somatizadores, eles têm uma capacidade simbólica extremamente reduzida e que, na maior parte das vezes, o conflito psíquico, ou o conflito que deveria ser elaborado pelo ego, ser enfrentado pelo ego, ser integrado na esfera psíquica, ele é descarregado para o corpo. E aí a gente vai ter tanto as dores, as agitações, só que aí a gente vai entender o quê? Que aí a gente está falando, né, dos processos de dissociação da psique. As defesas, elas levam a um termo que a Jean Knox, né, traz, que é uma analista junguiana britânica, que é da inibição defensiva da função transcendente. Ou seja, né, quando a gente fala de função transcendente, a gente está falando dessa função criadora de símbolos. A gente está falando da possibilidade da autorregulação simbólica da psique. Só que quando o indivíduo ele passou por um processo de trauma, então as defesas arquetípicas elas dissociam essa experiência que ela é apenas sofrimento, que ela é brutal, de tal modo que vai inibir esses processos simbólicos de reintegrar a experiência, porque não há uma possibilidade de
trazer um significado para aquele ego que foi ferido. Por isso que pensar nesse aspecto, a gente vai ter o quê? Pessoas com uma capacidade simbólica reduzida, pessoas com pensamento operatório. Muitas vezes o paciente ele chega e ele vai relatar os acontecimentos como se estivesse narrando o que aconteceu, como se ele não estivesse dentro da vida dele. E quando ele relata, muitas vezes, um sonho, ele não consegue ir para além do texto apresentado. Nesse sentido, né, essa profunda limitação faz com que a gente tenha dificuldade de trabalhar com esses pacientes, porque, por mais que ele possa produzir algo que, aos nossos olhos, é simbólico, os processos defensivos dele impedem que ele lide com essa realidade simbólica. Então, aí é uma pouca percepção, né, simbólica, né, da própria subjetividade. E nesse aspecto, a gente, eu me recordo agora que em 2023 teve um texto do Mark Winborn no Journal of Analytic Psychology, que ele falava exatamente, né, de como que a gente teria que repensar, porque ele relata que pelo menos 70% dos pacientes que ele atendia, quando chegava para a análise, não tinha uma capacidade simbólica desenvolvida. Nesse aspecto, quando a gente lida com casos que trazem um trauma, traz um outro sofrimento, e como eu mencionei, a gente vai ter um diagnóstico, né, de fundo ali. Um transtorno alimentar, a gente vai ter um paciente somatizador, um quadro obsessivo grave. Então, esses pacientes, eles não vão produzir, por exemplo, como a gente esperaria numa psique que saudável, que consiga elaborar os símbolos. Então, esses processos que a gente vai falar já melhor da função transcendente, a gente vai pensar que falam do processo de traumatização da psique no desenvolvimento. Ou seja, né, pensar o trauma e a personalidade borderline. Como eu falei para vocês, a duplicidade está muito no problema do slide que está na apresentação, está repetindo. Tem um livro que é extremamente interessante, que, salvo engano, é de 2016, que é In the Darkest Places, que é do Marcus West, que ele faz a correlação, que é um livro de referência, né? Que ele fala sobre a personalidade limítrofe, a personalidade borderline e o trauma precoce ou o trauma relacional do Couchard. Então, é extremamente interessante que contextualiza, né, o que a gente percebe sobre os processos traumáticos. Quando a gente fala de trauma, pegando uma citação do Couchard, quando usamos a palavra trauma, estamos nos referindo a alguma experiência aguda ou acumulativa que nos despedaça. Esse despedaçamento é tanto o evento exterior que nos choca, quanto o evento interior que chamamos de dissociação. Dessa forma, diante do trauma, as defesas egóicas, elas se desfazem, elas não têm uma condição de manter o funcionamento ou manter o funcionamento, a relação do ego. É um processo, uma experiência tão brutal a qual o ego ele não consegue se defender, ele não consegue conter essa experiência ou elaborar. E aí gera uma profunda ansiedade e desorganização que são compensadas pelas defesas do self. Então, é nesse ponto, né, que aí a gente fazer a diferenciação, que quando a gente fala do trauma, a gente vai ter o trauma precoce. A Viviane Laorgue, né, ela tem uma definição que eu gosto de usar bastante, né, que ela diz que o trauma precoce é o trauma que quebra o coração da criança, né, antes dela entender que ela tem coração. Então, antes dela saber que tem um coraçãozinho. Então, é um trauma que fala desses processos bem iniciais do desenvolvimento. O trauma relacional, a gente já tem um ego mais ou menos estabelecido, tem um ego funcional, então já tem uma certa capacidade de se defender, mas ainda assim
e esses processos que envolvem, né, desde o excesso das críticas, a negligência emocional, e que vão indicar, na maior parte das vezes, relações de apego, de um apego desorganizado, aonde a pessoa que protege, ou a pessoa que deveria trazer essa sensação de segurança, é a mesma pessoa que promove o terror para aquela criança, promove o medo. Então, diante dessa impossibilidade de organização, aí a gente tem essas defesas arquetípicas, ou defesas do self, ou primitivas, que se colocam como uma forma de proteger o que seria essa essência do espírito pessoal, do self, às custas do desenvolvimento, às custas do que seria a própria integridade do ego. E dessa forma, esse indivíduo ele se vê desconectado do que seria, se a gente para pensar, usando a ideia do eixo ego-self, é como se houvesse uma ruptura do eixo ego-self. Não há um sentimento de pertencimento interno, não há uma nutrição psíquica interna. E por isso que eu utilizei a expressão do Shivartha, é como se não houvesse objeto bom. As defesas arquetípicas se manifestam, né, como um sistema arquetípico de defesa, que aí é como o Shivartha apresenta, desculpa, o Kaushid apresenta. Então, essa defesa, esse conjunto de defesas, se apresentam muito pela descontinuidade, ou seja, não há um sentido de causa e consequência. O indivíduo ele faz as coisas, só que ele não conecta enquanto olha o que eu fiz, olha como eu lidei com tal situação. Da mesma forma, né, que às vezes a gente fala, né, há uma certa irresponsabilidade emocional. Não, há uma dificuldade, inclusive, de perceber essa afetividade. E por isso que, como a gente mencionou, no consultório, muitas vezes o que está sendo trabalhado ele é rompido, ele descontinuado, né? E às vezes parece que a gente está sempre retomando e recomeçando. Então, essa é uma característica das defesas arquetípicas. Um outro aspecto é fantasias ou aspectos delirantes, né, que ocupam um pano de fundo dessa psique. Ou seja, a experiência da realidade ela é moldada defensivamente. Então, é como se enxergasse um aspecto persecutório, já enxergasse como a pessoa querendo tirar alguma coisa de si mesma. Então, num sentido, muitas vezes, também de não perceber o próprio valor. A fantasia que se coloca é exatamente algo que mantém esse indivíduo distante das relações. E assim, agravando muitas vezes os sintomas. Divisão de objeto, né? Sempre ou a pessoa vai ser maravilhosa, ou vai ser anjo ou vai ser demônio, com pouca possibilidade, né, de entender a ambiguidade que é inerente a todos, né? Então, essa ambiguidade, ou essa característica de estar de um objeto total, que é ambivalente, que é bom e é mal, na maior parte das vezes, né, a pessoa ou ela ama totalmente ou ela odeia totalmente. A pessoa era importante hoje, mas amanhã ela vai ser descartada da vida. Então, essa contínua divisão entre bom e mal fala de um modo de organização aonde há sempre uma defesa para não lidar com a perda. Nesse ponto, né, a gente chega outra característica que fala de impulsividade,
de compulsividade, né, ações mais impetuosas, sem reflexão. E essa, o Cauchy, ele fala, né, desse sistema arquetípico de autocuidado, e que é muito próximo, quando a gente olha em conjunto, e até para a gente trazer uma ilustração, é muito próximo ao que os kleinianos eles denominam de posição esquizoparanoide. Por quê? Porque não é uma posição, não é um modo de organização psíquica, que eu vou compartilhar com vocês umas citações do Ogden, que ajuda a gente entender como que isso acaba operando. O Ogden ele vai falar dessa organização esquizoparanoide, pensando que isso tem uma característica na infância, mas isso ocorre ao longo da vida e todos, né? A gente tem esse modo de funcionamento. A posição esquizoparanoide envolve um estado não reflexivo do ser. Os pensamentos e os sentimentos do sujeito são eventos que meramente ocorrem. Essa posição envolve uma forma de geração e organização da experiência, onde essa é de natureza predominantemente impessoal e não reflexiva. Isto é, a experiência do self tem poucas características de eudade, ou seja, pouco sentido de eu, de escolha, de volição. Os pensamentos e sentimentos não são criações pessoais. Eles são eventos que acontecem. O sujeito não interpreta suas experiências. Ele reage a elas com alto grau de automaticidade. Os símbolos do sujeito não refletem uma disposição de significados pessoais a serem interpretados ou compreendidos. Os símbolos são o que eles significam. Se a gente traduzir o que a gente entenderia como símbolo, na verdade, eles vivenciam um mundo de sinais. Pegando como a distinção que Jung trabalhava, que é onde o domínio das coisas em si mesmas, ou seja, não há uma possibilidade de uma flexibilidade na reflexão. As coisas elas são, e muitas vezes o indivíduo, o paciente, ele passa a lidar com as consequências dos atos que ele não entendeu o porquê chegou até aquele ponto. E gera, como a gente falou, gerando mais sofrimento. Essa ideia de pensar, né, às vezes a gente tenta falar com o paciente, mesmo utilizando técnicas expressivas, aonde a gente trabalhe uma possibilidade de simbolização, o que o ego experimenta são sinais. É o domínio do nada mais que. Nesse mundo desses sinais, muitas vezes ele não consegue, ele se sente frustrado com a própria relação terapêutica. E, por outro lado, ele acaba frustrando ainda mais o terapeuta, porque o terapeuta começa a ficar frustrado como se o paciente estivesse numa resistência, quando, na verdade, ele não consegue operar simbolicamente. Em alguns momentos ele pode conseguir, mas muitas vezes o que acontece é na medida em que o cerne, né, do sofrimento, aonde esse elemento se aproxima desse aspecto não integrado da psique, o indivíduo ele rompe, ele entra no processo defensivo. Muitas vezes marcado pelo quê? Faltas nas sessões, até o momento que ele consegue se reorganizar novamente, porque tudo se torna ameaçador. E aí, a principal consequência para a gente pensar essas defesas, pensando essa organização e as defesas que levam a essa falta de capacidade simbólica, como que a gente vai entender isso? Acho que a gente vai entender essa falta de capacidade simbólica pela inibição defensiva da função transcendente. Então, a inibição defensiva da função transcendente, né, como eu mencionei, que é um termo utilizado pela Jean Knox, fala justamente, né, o quanto que o processo defensivo ataca e impede o processo de simbolização.
Dessa forma, na medida em que o paciente ele não consegue é, é, elaborar simbolicamente, em alguns, eu não diria, ele não consegue simbolizar. Eu diria mais que esse ego ele não consegue se relacionar, ele não consegue ser movido, ele não consegue se transformar, e essa energia que seria restauradora da psique não consegue chegar a esse ego que continua num processo de fragilização contínua. E assim, na medida em que não há um processo simbólico presente, a gente vai ter uma presença massiva de atuações. Muitas vezes, como eu mencionei, o paciente ele vai desmarcar a consulta, porque ele não consegue, muitas vezes, sequer elaborar o que foi trabalhado na sessão. Ele não consegue pensar aquilo. Não é que o paciente ficou pensativo. Às vezes, aquilo gerou uma certa sobrecarga ao paciente e que ele não vai elaborar, porque entra no processo da defesa. E muitas vezes a gente vai precisar trabalhar as defesas, muitas vezes nomeando, simbolizando com o paciente, e isso a gente vai falar já já, para poder restaurar, de certa forma, essa capacidade simbólica da psique. Um ponto, né, como eu falei, né, das atuações. Às vezes o paciente ele vai gritar, às vezes o paciente ele vai ter uma atitude mais agressiva, vai faltar, mas muitas outras vezes isso vai ser percebido nas somatizações. Os relatos de dores, da exaustão física, do estar muito cansado, até mesmo para poder ir à terapia, para poder exercer as funções. Então, essa carga afetiva não simbolizada. E aí a gente tem um ponto, né, que eu acabei passando, né, que é esse aspecto. O que não é simbolizado, ele permanece muito mais nessa esfera psicoide. Então, muito desses elementos que são elementos pré-simbólicos. Então, o ego ele só consegue ter benefício, ele só consegue elaborar, lidar com aquilo que é símbolo. Uma vez que isso permanece nessa esfera pré-simbólica, basicamente o inconsciente ele se move na atuação e na somatização, que são duas vias extremamente comuns. O pensamento operatório, né, que é o que a gente já havia citado, que presente em muitos pacientes, ele é caracterizado pela concretude. E aí é interessante que o paciente ele pode ter muitas produções artísticas, só que essa produção artística, essa produção estética, ela é estética, ela não é simbólica. Então, porque a diferença é substancial, ele lida com categorias estéticas. Quando a gente pensa, né, que até para elaborar um pouco melhor isso, né, quando a gente fala de um sonho, se não há uma conexão da imagem do sonho com o dinamismo inconsciente, aquela imagem é puramente estética. Sem o afeto, sem essa matriz inconsciente, aquilo dali é uma experiência estética. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente fala do pensamento operatório, o pensamento concreto do paciente, ele não consegue fazer algumas abstrações sobre a própria história. Com frequência, a gente pergunta para esse paciente sobre a, a infância dele, muito pouco vem. Então, é muito comum a gente ter essa história do relato do paciente. Eu não lembro nada da minha infância. Eu atendi uma pessoa que, um diagnóstico de bipolaridade, ele falava que ele lembrava pouco da infância, porque ele mudou de várias cidades, mas aí ele trouxe um relato interessante, porque ele era o filho mais novo.
E no período da vida dele, mais ou menos dos 4 aos 9 anos, foi o período que o pai teve uma... Foi o período que o pai teve o maior problema com o alcoolismo. Então, adulto, ele ouviu da mãe dele falando assim, não, porque não, você foi quem mais teve o problema, sofreu com o problema do alcoolismo do seu pai, porque você teve que lidar sozinho com as coisas. E aí tem justamente esse ponto, né? Ele tinha algumas referências de atividade física que ele fazia. Só que aí foi essa fala, né, da mãe que trouxe esse elemento. Ele vivia sozinho, porque todos estavam em função do alcoolismo do pai. Então aí a gente fala, né, desse abandono afetivo. Ele tinha a família dele, tinha os irmãos dele, mas ele era o que ficava, né, de lado. E muito frequentemente, né, com as fantasias autodepreciativas, essas narrativas internas autodestrutivas, como eu mencionei, a minha paciente relatou que ela é uma pessoa destrutiva, ela não era uma pessoa para se relacionar, e que uma pessoa extremamente, e aí com múltiplos interesses, extremamente inteligente, extremamente descolada para fora, com uma persona muito estabelecida ali, muito bem estabelecida para essas relações internas, mas com uma autocrítica brutal, com uma visão totalmente negativa de si mesma, com um histórico de tentativas de suicídio, com um histórico de abuso de substâncias, de ataques ao corpo. Então, a gente vai, como a gente falou, para fora, para o trabalho, uma pessoa extremamente funcional. Só que internamente, e às vezes ela falava, um dos pontos que ela comentou foi, às vezes, não, pegando mais esse ponto, né, dessa fantasia autodepreciativa. Então, essas características que tocam a função transcendente, ou a ausência da função transcendente, a gente vai ter como consequência, né, não há uma possibilidade da imaginação enquanto uma possibilidade criativa de elaboração para fora. Há uma profunda relação com essa realidade interior destrutiva. Por isso que a gente vai ter muitas fantasias defensivas, aonde o indivíduo, né, nesse processo, seja, como eu falei, as fantasias do abandono, fantasias de traição, fantasias de insuficiência, ele vai ter o quê? A gente pensar que essa capacidade criativa, ela é cooptada, né? Ela tomada pelas defesas de tal forma que ele vai ser muito pródigo em criação de fantasias contrárias a ele. Mas ele não consegue construir nenhuma ponte simbólica em relação ao mundo exterior, em relação às pessoas. Então, a capacidade mitopoética da psique, ela é tomada pelas fantasias e assim isolam cada vez mais o paciente. Essas manifestações, né, a fantasia, ela é ambivalente, que é justamente, né, uma narrativa aonde simultaneamente traz imagens protetoras e aterrorizantes, que é o Kausched, ele vai trabalhar com a presença do trickster, né? O trickster enquanto uma dinâmica arquetípica ambivalente, que é protetora e opressora. Então isso vai se colocando continuamente, isso sustenta muito dessas escolhas do paciente negativas, por quê? Porque elas também são protetivas. E um objetivo dissociativo, né? As fantasias sempre mantêm esses processos dissociativos, mantendo a fragmentação do afeto, da lembrança, da memória, para tentar preservar. Quando a gente fala das defesas desses processos dissociativos, é uma forma de tentar manter alguma ordem. Só que o que acontece? Uma coisa é o que a criança vivenciou, só que as defesas arquetípicas, elas não se atualizam como as defesas egóicas, que vão se transformando mais elaboradas.
elas se colocam, se mantêm de uma forma estável, então elas não se alteram, então continuam atuando como se o indivíduo com 40 anos tivesse 4 anos. Então, é sempre o processo onde é nomeado, né, pelo Kautsky como retraumatização, onde as defesas protegem, mantendo aquele sofrimento que já é conhecido, evitando uma devastação maior. Então, é como a gente falou, né? Como que isso vai estar se colocando? Tanto em manifestações inconscientes, né, nas somatizações e atuações, ataques ao corpo. Quando chega à consciência, muitas vezes vem por meio da percepção de sensações, sonhos e, às vezes, crenças delirantes. Porque fulano está me traindo, porque fulano quer acabar comigo. Eu me recordo eu atendi um paciente, tinha muito pouco tempo de formado, ele estava afastado do trabalho, um colega ligou para saber se estava confirmada a volta dele, na véspera. Ele entrou em um processo porque ele estava querendo acabar com ele quis pegar 2 facas e ir no escritório para resolver o problema. O pai e o tio tiveram que contê-lo e trouxeram para o consultório, e ele num processo, né, extremamente delirante. Que visa, né, manter a fragilidade. E, nesse sentido, o ego ele acaba se mantendo sempre num grau de sofrimento fragilizado e incapaz de se relacionar, incapaz de ter a condição de integração desses conteúdos e dessa elaboração simbólica. Tá, e como que a gente vai pensando a clínica desses pacientes? A gente vai pensar 3 vias. Né? O primeiro é pensar os desafios. Vou adiantar um pouquinho por causa do horário que já voou. Os desafios, né, na relação transferencial, o exercício de ver com os olhos da alma, né, que é a forma para a gente pensar a visão imaginal e a reverie, como ferramentas terapêuticas importantes. E pensando na clareza, na segurança e no afeto, que são extremamente importantes. Quando a gente fala da transferência limítrofe, que tem características psicóticas, né, a transferência limítrofe ela é caracterizada também por muitos elementos pré-simbólicos, ou seja, não há uma clareza de qual é a função daquilo que ocorre na transferência. Você não percebe um complexo materno, muitas vezes. O que você sente é um desgaste físico, é como se sua energia escoasse pelo seu corpo, ou um mal-estar, como se tivesse uma agressividade voltada para você. Só que, na maior parte das vezes, esses elementos que são transferidos, eles não têm contorno, eles não têm uma imagem. Então, é como se houvesse, né, uma descarga em sua direção e que lidar, que é o próximo passo, né? A gente vai perceber, por isso que muitas vezes a gente acaba se fechando a esse paciente, a gente se fecha, ou preferindo não atender esse tipo de paciente, ou racionalizando, porque ele está fazendo isso, porque ele está fazendo aquilo. Então, até para a gente se proteger dessa sensação pesada, dessa sensação somática, e por isso que os elementos pré-simbólicos se manifestam, sobretudo, de forma somática no terapeuta. Então, esse é um ponto. Uma idealização primitiva, que é onde o analista ele vai ser um Deus salvador ou vai virar um demônio mesquinho. Eu atendi uma paciente que é limítrofe durante um período cerca de quase 4 anos depois que ela tinha encerrado, né? Como a gente falou, a gente atende durante um período e a gente sabe que o paciente ele se estabilizou e o paciente vai. Essa paciente, depois de cerca de 5 anos, ela estava numa crise muito forte e que ela falou, não, eu tenho que... Ela falou, eu tenho que falar com o doutor Fabrício, só ele que vai me entender, só ele vai saber o que está acontecendo comigo, só ele vai poder me ajudar. Então, a família dela trouxe ela
E quando eu abri a porta aqui para o paciente posterior, né, eu tomei um susto. Aí o paciente que estava, que seria da sala, né, seria do horário, ele mandou uma mensagem: olha, tá tudo ok, mas tem uma pessoa que estava te esperando que eu acho que está precisando mais de você do que eu hoje. Vamos remarcar isso, a gente pode remarcar. Eu cedo o meu horário para ela e aí a gente remarca depois. Porque, como eu falei, havia 5 anos, ela só sabia onde era o consultório, ela não tinha sequer o meu número. Então, essa idealização primitiva, né? E para ela, e ela falava que não, só você vai me entender, só você que vai conseguir me ajudar. Então, isso é uma característica. Por outro lado, a transferência ela pode assumir um caráter defensivo, com regressões, com atuações extremamente intensas e que muitas vezes vai estar impedindo o avanço. Um dos maiores desafios é quando isso assume um caráter delirante ou delusivo, né? Aonde o paciente, a fantasia, né, ela toma o processo transferencial e aí tudo que o analista pode dizer, tudo que ele diz é capturado pela fantasia e é distorcido. Então, como eu falei anteriormente, né, ele pode virar o demônio mesquinho. Na maior parte das vezes, né, quando assume um caráter delusivo, pode por fim a relação terapêutica. Em alguns momentos, quando o paciente ele acha que o terapeuta está contra ele, a gente consegue, mantendo o controle, evitando atuação durante a terapia, porque a gente vai estar sendo atacado às vezes pelo paciente, e a gente tem que entender esse processo ao invés de retrucar. Óbvio que se a gente retruca, a gente está atuando exatamente nesse processo da transferência delirante dele, que traz também como contraparte, porque toda transferência produz uma contra-transferência. Opa, cadê? Espera um pouquinho. Vou puxar um pouco da contra-transferência para a gente falar, que essa contra-transferência ela envolve necessariamente dois riscos, né, para a gente pensar. Primeiro é a mobilização das defesas, que gera uma contra-resistência do analista. Aí é interessante pensar o quê? Primeiro, como eu mencionei, quando a gente tem essa transferência de tantos conteúdos que a gente fica exausto, que a gente se sente frustrado, que a gente sente que a gente não está conseguindo avançar em nada, que a gente sente que a gente não vai conseguir ajudar esse paciente, a gente está, sem perceber, a gente está, de fato, dando contorno a todas essas fantasias inconscientes que passam a transferência. Só que aí, se a gente se defende disso e a gente tende a racionalizar o processo, a gente se distancia do paciente. Então, a gente rompe com a possibilidade de lidar afetivamente, de fazer um manejo mais delicado com o paciente. E pode assumir uma forma delirante. A contra-transferência delusiva, ou delirante, ou psicótica, né? Como Fordham também nomeia, é uma forma onde o terapeuta, o analista, ele internaliza parte dos sintomas. Então, nesse aspecto, ele é tomado por esses conteúdos e que pode incluir esses sentimentos de autodepreciação, somatização e até ideação suicida. Por isso que entender que quando a gente trabalha com esses pacientes, o processo contratransferencial ele é essencial. Então, vou até voltar ao slide anterior que eu pulei. Quando a gente pensando nesses dois aspectos que envolvem a transferência com transferência, primeiro que a gente vai ter essa questão do lidar sem pressa, construindo essa relação segura. Como a gente falou anteriormente, o paciente ele já vem de um histórico de um apego desorganizado, de uma ausência de segurança interna e externa. Então,
ele vai ter pressa, ele vai ter algo que vai se colocar ali. Se a gente passa a atuar com ele, a gente acaba perdendo, né, a possibilidade de uma construção de segurança com ele. Então, primeiro é entender que a gente tem que fazer uma aproximação gentil do inconsciente. Nesse aspecto, é perceber os sonhos, as resistências, repetições, atuações, somatizações, que são pontos importantes para a gente entender essa organização do ego, as defesas utilizadas. Antes, muitas vezes, a gente querer, né, definir algo, ou querer já trabalhar alguma coisa, a gente precisa entender, estabelecer um pouco desse campo transferencial para se aproximar com calma. Porque justamente as defesas e a sensibilidade que esse paciente tem, porque quanto mais, se a gente vai com um pouco mais de ansiedade, a gente acaba se frustrando também. Então, essa aproximação gentil é importante para o paciente, mas também para o terapeuta. A questão de entender recursos intermediários. Às vezes, a gente quer estabelecer regras ou estabelecer de uma forma... É diferente estabelecer regra e estabelecer limite com o paciente. Porque o limite ele pode ser estabelecido de uma forma afetiva. Então, pensando como a gente vai trabalhar, então, os recursos intermediários, sem entrar propriamente numa interpretação, mas pensando nesses recursos onde a gente vai apontar para o paciente como ele está atuando, apontar um pouco desse processo defensivo, para ele começar a se aproximar também dos processos dele, para ele se perceber. Às vezes a gente vai utilizar isso no que o próprio paciente já traz, enquanto filme que ele gosta de assistir, ou algo que ele produziu. Então, a gente se aproxima disso porque a gente está entrando também no mundo dele. Quando a gente entra na casa de uma pessoa, a gente não vai abrindo a geladeira, né? A gente entra com respeito, com calma, para que a gente não seja invasivo ou para o paciente parecer agressivo ou insensível ao sofrimento que ele está trazendo. Então, é importante estar se guiando também por esse sofrimento e desse momento que o paciente está trazendo. E a integração é gradual. Fabrício, seu som mutou. Oi, oi, estou voltando? Ok. Mutou de novo. Oi, agora? Ok. Qual foi a última coisa que eu falei? Se eu começar esse slide. O slide inteiro não foi falado. Não, foi Não, na realidade foi falado. A última frase que você falou mesmo que ficou Tá. sem. Ou seja, que o paciente não suporta. Então, ok. Então, entender esse ritmo do paciente para lidar com o que o paciente vai suportar. Então, é essa perspectiva que a gente vai fazendo essa integração gradual no ritmo do paciente e percebendo com calma. Porque muitas vezes a gente começa a enxergar o potencial, só que isso pode gerar frustração no paciente também, e aí aquela ferida lá atrás, né, começa a ganhar outros contornos e aí a defesa emerge enquanto um monstro. Então, como que a gente vai percebendo esses processos, né? A visão imaginal, né, do Schwartz-Sala é um recurso muito interessante. Ele fala disso no livro A Personalidade Limítrofe, aonde é a partir dessas sensações somáticas que o analista percebe, que ele sente, ele pode transformar em imagens ou símbolos
que vão ser compartilhados com o paciente. Então, é justamente esse processo de simbolização com e para o paciente a partir dos conteúdos pré-simbólicos que se manifestam. Um outro recurso é o reverie, que foi descrito pelo Bion. É muito parecido com a visão imaginal de Schwarzschild. Só que o Schwarzschild ele fala especialmente das sensações somáticas. A reverie é justamente estar aberto ao fluxo, né, das ideias, das fantasias inconscientes, das sensações que se manifestam na relação e que a partir daí a gente consegue trazer uma percepção simbólica, uma imagem, ou uma narrativa, ou às vezes traduzir uma referência de filme, de história, de algo que tenha esse contexto simbólico que permita que o paciente ele entre em contato com esse conteúdo que está sendo canalizado pela relação transferencial. Então, pensar que tanto a visão imaginal quanto a reverie, elas se constituem como pontes simbólicas, né, aonde há uma transformação dessas sensações, pensamentos, que vão estar refletindo o inconsciente do paciente. Então, essa é uma via importante no sentido de começar a mobilizar a função a função transcendente que está emperrada, né, pelas defesas. E muitas vezes, trazendo isso, isso vai fortalecendo o ego de tal forma, esse ego muito fragilizado, de tal forma que ele consiga uma estabilidade a ponto de começar a lidar com esses conteúdos também. Então, pensar que, como eu estava dizendo, né, que essa comunicação possibilita, né, uma integração melhor desses conteúdos inconscientes e também enfatizando, né, essa resposta simbólica. Evitar, quando a gente fala de evitar a interpretação, é justamente para o paciente não se sentir julgado, criticado. Então, aí a gente já tem um histórico que aí passa pelo sofrimento dele. Eu acho que a gente está quase no finalzinho, né, porque já passei bastante do que era para passar. É importante ter clareza com os objetivos, com as regras, porque aí a gente tem uma regra do SET. Por exemplo, não fumar durante o atendimento, se for o caso. Mas que a gente vai trabalhando, né? Porque uma coisa é que aí constrói esse setting, né, para ter o processo do paciente. E construindo um setting seguro, trazendo essa segurança, que envolve a constância das sessões, o ritmo, a previsibilidade, dão um contorno necessário para que esses conteúdos eles comecem a ser vividos de forma segura e não de forma disruptiva. E o afeto, né? Integrar esse afeto é muito importante. O afeto está no olhar, está nas palavras, está no manejo do analista e no uso das técnicas adequadas, a técnica que o paciente dá conta naquele momento. Por isso que é interessante, como eu mencionei lá atrás, a gente tem uma coisa muito pessimista em relação ao paciente limítrofe, como sendo paciente difícil, e às vezes você vai ter, da mesma forma, quando eu digo no geral, um paciente toque com uma neurose obsessiva grave, sim, ele vai ser difícil. O paciente com transtorno alimentar, ele vai ser difícil. Só que a gente precisa ajustar o nosso olhar exatamente para a gente não ver o problema. Eu recordo, né, como quando Liz da Silveira dizia dos pacientes esquizofrênicos, né, que diziam que ele tem uma parte que estava em decadência, tinha um aspecto decadente, mas ela dizia, eu que nunca fui tola, eu vi a parte criativa, a parte saudável dessa psique. Então, às vezes a gente precisa ajustar o nosso olhar para não ter esse olhar que gera julgamento. E assim, pensando, né, que essa clínica com pacientes limítrofes visa integrar essa cisão afetiva dos laços de apego e restaurar o processo simbólico de individuação. E a gente precisa ter, basicamente, né, paciência, confiança
humildade, acolhimento, né, e suportar o sofrimento. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ter que suportar o sofrimento do paciente utilizando todos esses elementos, né? Porque é uma situação, como a gente falou, de um histórico, de uma vida que está em sofrimento. Não é um momento, não é a crise, é uma vida que se constituiu em crise. Então, gente, eu acho que eu já falei bastante, né? Já foi bastante coisa do até aqui. Como que passo para Kelly? Obrigada, Fabrício. Gente, antes de passar pra abrir para as perguntas, eu queria pedir para vocês, se possível, abrir as câmeras para a gente poder tirar um print, uma foto, né? Porque daqui a pouco tem gente que vai precisar sair, e aí a gente já faz o nosso registro. Pode ser? Tem gente abrindo ainda? Algumas pessoas não conseguem, tudo bem. Bom, vou- tem duas. Você consegue, Fabrício? Eu printo aqui. Sorrisos. Ok. Peraí que eu vou. Beleza. Você conseguiu as duas? Eu acho que É. é porque na minha tela eu coloquei para mais pessoas. Ah, tá bom, então. Bom, então vamos lá. Então, gente, como que foi? Vocês têm dúvidas, perguntas? Ah, então foi bem tranquilo. Não, foi muito complicado. É um assunto bem complexo, né? Assim mesmo. É, Tem gente falando aqui que precisa de um curso completo, né, sobre casos limítrofes. Também acho, Carla. É muito complexo mesmo, e a gente cada vez mais tem visto isso, assim, e o Fabrício traz isso muito, muito bacana quando ele fala sobre os casos limites, né, e a gente precisa ampliar esse espectro, né, nessa percepção do sofrimento desses pacientes, né, e uma coisa, Fabrício, que você colocou sobre o atuar na conta transferência, que eu vejo que é muito forte, assim, eu recebo muito essa fala das pessoas, assim, desde sempre, né? É como se o paciente limítrofe precisasse, de antes de mais nada, de regra, né? Assim, então, você precisa colocar as regras, assim, estabelecer as regras claras, como se fosse isso, da lei mesmo. Ele faz como se não tivesse lei. E, na realidade, acho que você vem trazendo uma coisa bem bacana, né? Que aí o Marcos West também traz, que é essa questão de que, quando a gente está falando do limite, a gente não está falando da regra, né? A gente está falando do contorno, está falando desse enquadramento, está falando de uma delimitação de si, do outro, né? De percepção interna, de percepção externa, e quanto que isso tudo se confunde muito nos processos, inclusive não só do paciente, mas do terapeuta, né? E como isso é tão complexo, né, como a gente falou, a gente é levado muitas vezes a ocupar esse lugar de quem tem que colocar a lei, de tem que é quase como se fosse uma punição, né, pro paciente. E na realidade, se a gente faz isso, a gente está indo totalmente contrário à necessidade de organização daquele sujeito, né? Eu Sim. gostei muito quando você falou do simbólico, né? Mas no sentido de a gente já faz isso, é que com o paciente limítrofe, a gente vai no limite também. Então, essa leitura que a gente tem que ter somática e meio que captar.
as mensagens, assim, eu acho muito importantes, porque se elas são importantes com outros, com os neuróticos, vamos dizer assim, imagina com o paciente que está sempre transitando, né? E você não sabe exatamente onde ele está. Então, eu acho super importante a gente sempre lembrar disso, que às vezes, um espirro numa hora estranha, coisas absurdas, assim, né? Aquele engasgo que a pessoa dá, um cruzar de perna e descruzar rapidinho quando está falando de certo assunto. Tudo isso traz uma leitura diferente quando você está tratando um paciente assim, né? Efetivamente, ele está trazendo alguma coisa que ele não consegue, né? Porque ele fica no pré-simbólico, né? O mexer do cabelo, né? Coisas que parecem bobas, mas que a gente tem que ampliar, porque eles vão para essa área maior, né? Vão para os limites. Então a gente também tem que fazer esse papel. Nesse aspecto, né, quando a gente essa agitação, né, motora, é, é importante a gente notar que assim não há um caráter propriamente, né, intencional, simbólico, exatamente por conta dos processos defensivos. E aí a gente coloca nessa o termo, né, eu gosto de usar muito esse termo do Bion, né, que é da evacuação, porque diante de uma situação que muitas vezes o terapeuta ele trouxe algo, aquilo dali foi basicamente, né, bloqueado e se torna basicamente um fragmento de experiência sensorial. Então, esse fragmento de experiência sensorial, ele vai ser basicamente descartado no cabelo, ele vai ser descartado somaticamente e ele não vai ganhar um contorno psíquico. Por isso que muitas vezes a gente pode, se a gente cai nessa, é, a gente vai verificando posteriormente, mas se cai na armadilha e acha, então ele está fazendo por causa disso, às vezes não há uma elaboração do que a gente falou. Houve exatamente um afastamento do que a gente falou e uma evacuação para o corpo. E assim, aquilo dali não ganha o que a nossa fala, às vezes ele vai pegar um fragmento. Às vezes a gente estava trabalhando uma coisa em relação a um exemplo, né? De uma dificuldade que o paciente teria com dele ter reclamado, vai vir feriado, a gente vai ver uma leva de feriados, né? Aí a gente fala assim sobre o, o lidar com a ausência do terapeuta num período de final de ano, algo assim. Então, e às vezes ele vai e fala, não, mas não, eu e minha família a gente vai viajar assim no final do ano. Você vê que o cerne do que é colocado, ele foi o pano de fundo que é o final do ano, feriado, né? Ele se manifesta. Só que o conteúdo que foi trazido, ele se perde, ele é afastado e muitas vezes vai, né, nessas atuações, como você falou, às vezes do espirro, da agitação, do pezinho que não para, e quando ele volta, não tem uma continuidade, que é uma característica que a gente falou lá atrás, essa descontinuidade. A descontinuidade em relação às experiências é uma forma de conter um sofrimento, né, que como a gente falou, né, que é constitucional. Beleza? Fabrício, tem uma pergunta aqui no chat da Ana Ponce. Os sintomas descritos também podem estar presentes em pacientes com TDAH? Como diferenciar? Então, Fabrício, boa tarde. Desculpa, oi, estou interrompendo porque a pergunta foi minha e eu não estou perfeito, conseguindo ligar a câmera, então perdão tranquilo. por atrapalhar. Eu só queria complementar porque eu acho que eu não me expressei assim de maneira muito clara, né, no chat. Eu perguntei, né, em relação à questão da diferenciação com pacientes com TDAH, porque aquelas características que você trouxe, né, nos primeiros slides sobre a impulsividade, né, a questão também de não conseguir ordenar limites, né, entre o eu e o outro, enfim, a própria agressividade ao corpo, né, às vezes com a automutilação, até culminando, por exemplo, com, como você trouxe, né, uma ideação suicida, também pode estar muito presente em quadros de TDAH mais agudos, né? Então, assim, como
na clínica junguiana, né, apesar de a gente não trabalhar com diagnósticos propriamente ditos, né, ou na clínica arquetípica, a gente pode elaborar, né, assim, uma diferenciação entre os dois, né, e outra pergunta que eu ia complementar, que eu acabei não falando, né, no chat, eu estava pensando aqui no aspecto imagético que a Anise trabalha, né, que a Anise trabalhou, e eu pensei na mola propulsora de toda a conduta, né, de tratamento dela, que foi o aspecto do afeto catalisador. E aí eu estava pensando se a questão do trauma é tão presente em um paciente limítrofe, será que nesse sentido a gente poderia dizer que houve uma falta, uma quebra do afeto inicial e que talvez esse afeto, resgatar esse afeto a partir, né, dessa catalisação para uma posterior simbolização não seria um caminho assim, talvez um pouco menos arriscado ou mais seguro, né? Era isso. E queria te agradecer, porque o tema é fantástico, pouco se fala, né, dele na nossa abordagem, e achei, assim, de uma didática tremenda a sua. Então, queria muito agradecer. Obrigado. Então, você pegou vários pontos, né? Que a gente vai pensar primeiro nessa questão do TDAH, pensando nessa questão, né, que está relacionado ao neurodesenvolvimento, né? Então, muitas vezes, como você falou, em alguns casos mais graves, a gente pode ter um trauma relacional associado. Não é uma coisa tão excludente assim. Até porque, se você para pensar, uma criança com TDAH, porque não é que vai chegar nesse adulto tal com TDAH, a crítica, a forma como foi trabalhado com ele, como foi cuidado, né? Então, isso pode trazer, sim, esse componente do aspecto emocional. Por isso que aí a gente vai ter também nessa dificuldade, né, de lidar com o processo simbólico, porque o símbolo ele também estabiliza a energia psíquica, ele estabiliza a consciência em termos de um funcionamento mais me fugiu a palavra, né? Bem consistente, né? De uma constância. Então, ele vai possibilitar. Só que nesse aspecto que envolve o TDAH, a gente pode considerar essa duplicidade de ter sim o TDAH até pelo TDAH isso ter levado a um trauma emocional, um trauma relacional nessa infância dessa criança, pelas dificuldades próprios do TDAH e também educacionais, a expectativa dos pais. Então, isso pode estar relacionado. Você falou da questão do afeto catalisador, você falou da questão da Anise. De fato, tanto como a gente colocou que o aspecto do afeto ele é fundamental. O ponto, né, que há muita semelhança entre a organização, né, psicótica, né, e o quadro limítrofe. Então, por isso que muitas vezes essa potencialização do inconsciente, o trabalho que a Nise fazia com as oficinas, que possibilitava essa despotencialização do inconsciente, a ponto desses indivíduos conseguirem, e considerando uma época que não tinha a medicação do jeito que é colocada hoje, essa despotencialização do inconsciente por via das oficinas, por via da arte, era extremamente importante para essa organização psíquica. Só que muitas vezes, né, aí a gente está pensando, nesse quadro psicótico, a gente já tem uma gravidade maior em relação ao funcionamento do ego. Então, e nesse sentido, quando a gente pega no paciente limítrofe, as exigências sociais sobre esse indivíduo é muito maior, porque ele tem que operar nesse mundo. Muitas vezes o paciente psicótico ele já vai estar fazendo o acompanhamento com o CAPS, ele já vai ter, hoje a gente vai ter uma medicação,
só que ele já vai ter algumas outras margens que ele vai ter, já vai poder se amparar. Muitas vezes os pacientes limítrofes eles são cobrados de um funcionamento no modo capitalista, né, extremamente brutal e que desorganizam cada vez mais. E aí pensar que, de fato, utilizar as estratégias artísticas seriam importantes, só que aí depende também de como que o paciente ele vai se adequar ou não a essas estratégias. Aí a gente teria que ter um arcabouço para estar lidando com isso. E criar estratégias juntos para ele estar lidando no dia a dia dele. Então, assim, é muito próximo, eu acho que tem toda a relação, como você estava falando. Foi tanta coisa que eu nem sei se consigo dar esse contorno. Ficou mais claro? Alguma outra pergunta? Porque eu acho que a gente já está indo para o final. Algum comentário, Kelly? Não, não. Tem alguns comentários agradecendo a sua aula, né? Parabenizando pela sua aula. E então vou aproveitar e parabenizar também, né? Assim, foi ótimo, foi bem claro, assim. Óbvio que foi complexo, né? Um tema bem aprofundado. E queria agradecer a presença de todo mundo. Avisar também que a gente vai ter. O Fabrício vai dar um curso de psicopatologia que inicia esse mês, né, Fabrício? Terça-feira. Na terça-feira, né? E aí, se vocês tiverem interesse também, acho que a gente já colocou lá no grupo, mas a gente coloca novamente, né? Uhum. É a quinta turma, né, desse curso, não é? Isso, É a quinta turma desse curso, é um curso quinta. fantástico também, que vale super a pena. Bom, então, encerramos. Obrigada, gente. Bom final de semana para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.